Boa noite a todos. Conversa entre irmãos. Vamos seguir aqui no tema de oração, né? Que temos alguns dias já discorrendo nesse tema. E é sempre bom a gente ter realmente um bom conhecimento a respeito das bases. Então, algum irmão aí gostaria de estar comentando? Olá, irmãos. Boa noite. Como a gente iniciou como eu tinha comentado ontem, né? A gente tá pegando como uma base, né? A oração do Senhor, né? Ali do Evangelho, capítulo 6 de Mateus. E separando por trechos, né? E é separado por trechos aqui, porque cada trecho da oração traz algo, né? Em nossa mente, né? Que está relacionado com a oração, de acordo com a nossa esfera de comunhão, né, com Deus. Antes de passar para o segundo trecho, né, eu estava meditando em relação ao assunto de ontem, né, o irmão falando sobre o Espírito Santo. Queria trazer algo também que eu estava meditando aqui, né, nesse contraste, né, entre o tipo de relacionamento que o povo de Israel tinha com Deus, né, e o relacionamento em que nós cristãos, né, a igreja, temos com Deus em nossa posição, que é em Cristo, né? Tava pensando aqui, né, que nós, né, temos esse tipo de relacionamento com Deus como filhos, né, a um pai, e não como criação, né? E assim, dessa forma a gente tem um tipo de relacionamento mais íntimo com Deus. A gente poderia abrir lá aquele versículo, o capítulo 8, né, de Romanos. Ainda falando a questão do Espírito Santo, né, direcionando, dirigindo as nossas orações, né? Aí tem algumas coisas Romanos, não? aqui. Oi? É Romanos. Romanos capítulo 8, versos 15. A gente vê que temos um tipo de relacionamento com Deus, né? Agora, uma esfera de relacionamento com Deus, que é algo mais íntimo, né? Quando a gente vê essa palavra Abba Pai, né? Deixa eu ler o versículo, né, para os irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, vemos que temos um relacionamento de intimidade, liberdade e também de uma forma amorosa, né? Com nosso Deus e Pai e com nosso Senhor também, nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos desfrutar, né, dessas coisas, dessas verdades. Por isso, o Espírito Santo, ele nos comunica essas realidades, né, em que nós temos, né, em nossa posição em Cristo. E devemos desfrutar disso. A gente vê isso no versículo 16, 17, quando diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
E mais algumas coisas aqui que eu anotei nesse contraste, né, do relacionamento povo de Israel, né, para com nós, nossa posição. A gente vê que o relacionamento do povo, né, era tipo como realmente espírito, no espírito de escravidão, né, com medo, né, medo, temor, né, porque era debaixo da lei, né, e os judeus viviam debaixo da lei, sob temor e condenação, né, como servos, com medo. Já nós, crentes, agora temos o Espírito Santo habitando em nós, e ele mesmo testemunha que somos filhos de Deus. Tem um comentário também, né, baseado nesse texto de William Kelly, que fala assim, né, que o espírito de adoção não apenas nos dá uma posição legal de filhos, mas produz em nós os sentimentos próprios dessa posição, que é a confiança, amor, reverência, liberdade santa. E para completar, eu queria trazer para a gente ler aqui é o capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 a 7. Versos 4 a 7. Fala: Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E 1 João também, capítulo 3, versos 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então a gente vê esse privilégio, né, e essa distinção, né, desse tipo de relacionamento que nós temos com Deus, baseado, né, com as verdades, né, sobre a nossa posição em que temos em Cristo, que é algo, um privilégio muito grande, né, algo bem elevado, né. E o Espírito Santo, como a gente vê, ele tem esse interesse, né, assim como o Senhor, né, e nosso Deus e Pai tem esse interesse que a gente saiba disso. Eu não sei se os irmãos querem trazer algum comentário, até a correção também, baseado nesse comentário, né? Se caso não tiver, eu passo para o segundo trecho que eu havia falado ontem, né? Tem alguns assuntos sobre oração que é bom a gente ficar bem firmado, né?
Uma das coisas é a gente se reportar devidamente às pessoas, à divindade. Lembrando que ontem, como falamos, né? Ninguém fala com o Espírito Santo, ninguém ora ao Espírito Santo. A gente vê algumas passagens aí até, o Espírito Santo ele intercede, ele direciona, nos ensina, mas ninguém tem abertura para falar com o Espírito Santo. Mas nós falamos com nosso Deus e Pai, também nós falamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Devido à grande confusão que existe no sistema, e uma parte dos irmãos, se não todos, tiveram contato, né, bem aguçado com o sistema, acaba não conseguindo perceber que existe doutrina relacionada a gente se portar na oração em relação às pessoas da divindade. É algo que a gente tem que aprender, não que vá melhorar a nossa oração, né? E nem o modo que a gente às vezes faz errado também piora. Penso dessa forma. Mas, como pessoas ou cristãos, então recebendo porções de verdade, eu acredito que tem uma obrigação, por assim dizer, não baseado em lei, mas baseado na responsabilidade, está recebendo a verdade, de se consertar, né, nesse tipo de comportamento às pessoas da divindade. É uma responsabilidade nossa aprender essa doutrina. E na sã doutrina existe isso aí. O Pai, a gente vê, vamos botar aqui no início de algumas epístolas, né? Aqui diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que Paulo, até no início das epístolas, ele chama Deus Pai. Né? Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não seja Deus, e nem o Espírito Santo não seja Deus. Mas aqui é o reconhecimento das pessoas, quem é quem, e doutrinamente nós somos ensinados. Então, Pai, quando a gente vai falar de oração, a gente deve, como o irmão mais velho falou, né? A gente deve ter em vista que nós estamos diante de duas pessoas que a gente pode entrar em total liberdade para falar. Aqui nessa live, eu reconheço pessoas aqui. Aqui eu vou falar o nome de algumas. Renan é uma pessoa. Então, se eu quiser falar com o Renan, eu vou dizer assim: Renan, aqui tem Ramon Carvalho. Se eu quiser falar com Ramon Carvalho, eu falo assim: Ramon. É bem simples, né, essas coisas. É questão, às vezes, de exercício também, porque, falando agora da oração, que realmente a nossa mente ficou embaralhada devido à confusão no sistema, de misturar as pessoas da divindade. Se eu quero falar com Newton, eu digo Newton. Se eu quero falar com Michele, eu digo Michele. Não é diferente a oração. Quando a gente fala nosso Deus em oração, seja individual ou coletiva, por aprendizado, é o Pai. Quando eu falo, porque tu, Senhor,
ou alguma coisa, falando com o Senhor, por aprendizado da sã doutrina, a gente deveria saber que estamos falando com um só que é Senhor, Jesus Cristo. Então, se eu pegar Deus, nosso Pai, e pegar também esse título de Senhor e fazer assim: Senhor Deus e nosso Pai. Estou misturando as pessoas. A gente está diante de duas pessoas. O Pai, que até o próprio Senhor Jesus, na ressurreição, ele falou acho que é Maria, né? Vai, diz ela, meus irmãos, que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Senhor Jesus não diz assim: eu subo para meu Senhor e vosso Senhor. Então, é muito importante para quem está aprendendo essa doutrina, sabe, pegar esses detalhes assim, porque a nossa oração é feita de forma inteligente, e essa inteligência é espiritual e vem através da doutrina, vem através dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, se a gente pega e mistura, como eu já vi, né, pessoas chegando e dizendo assim que, porque eu acho que é João, se algum irmão pode lembrar, acho que é João 8, vou parar de falar aqui que já está o suficiente. Alguém disse assim, porque o Senhor Jesus disse que eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo também é o Pai, né? Não. Você está vendo que está falando de duas pessoas aí, está dizendo eu e uma outra pessoa? E está dizendo eu e uma outra pessoa, que é o Pai, somos um. É a mesma coisa de um trabalho. Em uma oficina tem dois mecânicos. Dois mecânicos trabalhando em uma oficina. Um mecânico chamado Cristóvão, outro mecânico chamado Lourenço. Cristóvão e Lourenço, dentro da oficina, são trabalhadores, estão ali. Mas são duas pessoas distintas, né? Então, na nossa oração, é importante isso. Isso é uma coisa muito falada, repetida pelos irmãos, algo muito batido e devido, acredito assim, devido a talvez até falta de exercício nosso também, de buscar motivos de orações, né? A palavra fala, orar sem cessar, aproveitar esses momentos assim para auto se consertar. Quando eu começar a orar, quero orar ao Senhor. Senhor Jesus, e começa a falar. Quero orar ao Pai, nosso Deus e Pai, e começa a falar. Eu quero falar com o Pai, depois quero falar também com o Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, tal. Nosso Senhor Jesus Cristo, também lembramos de Ti e tal. Final, se a gente dá graças, aprendemos que é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, dessa forma. Então, é bom a gente ter isso em mente. Eu vou até aqui, algum irmão quiser falar mais aí. Mas isso é doutrina, viu, irmão? Não é pegando no pé de irmãos, os irmãos mais velhos, reunidos ao nome do Senhor, pegando no pé de. Isso é doutrina de Paulo. Um comentário rápido sobre o que o irmão Dal trouxe. Ele citou João 10:30, irmão. Eu e o Pai somos um. Isso aqui, irmãos, está falando no sentido da figura de Deus, de quem é Deus. É João 10:30, irmão. Nós sabemos que Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele leva a glória ao Filho, não é? O Senhor falou que o Consolador viria e que ele não falaria de si mesmo. Ele levaria a glória a Cristo, ele falaria as coisas do Senhor. Quando a gente vai para Filipenses, só um instante, Filipenses 2, 5, 8, a gente tem a explicação disso tudo. Tem outros versículos também, como João 1:1, mas esse aqui eu acredito que mostra a natureza do que o Senhor estava falando ali.
Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por muitas vezes o Senhor Jesus, ele falava que não estava fazendo a própria vontade, mas sim a do Pai. Mas mesmo que ele fizesse a sua própria vontade, coisa que ele não fazia, a sua vontade seria perfeita. E esse versículo aqui, Filipenses 2, de 5 a 8, ele explica isso de forma perfeita, porque o Filho não teve por usurpação ser igual a Deus. O Filho não teve por usurpação ser igual ao Pai. Ele não usou o fato dele também ser Deus para dizer, não, eu vou ficar aqui porque tu não desce. O Senhor Jesus não fez isso. Ele aprendeu a obediência, porque fala aqui no versículo, mas esvaziou-se, no 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens. Então Deus, o Filho, tomou a forma de servo, ele aprendeu a ser um servo e fez-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se tornou um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, fora o pecado, como homem, era como qualquer um de nós, no sentido de ter suas necessidades físicas de dor, fome, sede. E ele foi obediente até o ponto máximo que nenhum de nós poderia atingir, que foi sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque mesmo quando os homens o afrontavam, o xingavam na cruz, ele orou por eles. Irmãos, infelizmente não temos essa virtude em nós, porque quando alguém nos ofende, se a gente não levar para Cristo os nossos sentimentos, a gente vai retrucar. Vamos retrucar, vamos debater, vamos tentar nos explicar. Infelizmente, às vezes até xingar a pessoa com as piores ofensas. Imagine se nós tivéssemos capacidades divinas. Só que o Senhor, mesmo podendo aniquilar todos os seus inimigos na cruz, como eles o pirraçavam para fazer, quando falavam, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, e nós o cremos, ele não fez. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando o irmão Dalgo citou que nós estamos se dirigindo a pessoas diferentes, muitas vezes não é abaixando de forma alguma a figura de Cristo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus. Só que o filho se sujeita ao Pai. O Filho se sujeitou ao Pai. No governo divino, nós temos a seguinte ordem. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça de toda mulher. Nós sabemos que o homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem, mas o homem é a cabeça da mulher. Nós sabemos que o Filho é igual ao Pai, que o Filho e o Pai são um, como Deus, só que o Filho se sujeita ao Pai. Então, quando eu mesmo, por figura de linguagem, por erro de linguagem, às vezes falo Senhor Deus, só que eu sei que isso está errado, porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê tudo lá como Senhor, 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 e a gente acaba pegando como eu posso falar? Essa figura não, esse hábito de linguagem. Só que no Antigo Testamento eles não sabiam quem era o Pai, eles não sabiam quem era o Filho, eles só tinham uma figura de Adonai, que é Senhor. Quando nós vemos para o Novo Testamento, vemos que o Senhor, Paulo fala o seguinte, alguém lembra um versículo que Deus guardou
o segredo entre os séculos e agora tem nos revelado? Só um instante, que eu vou tentar procurar. Só um instante, irmão. É Colossenses 1:26, né? 1:26. Perfeito. Isso mesmo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, da esperança da glória. Então, eles sabiam que o Cristo iria vir, só que não sabiam que o Cristo era o Filho de Deus. Então, quando eles ouviram da boca do Senhor Jesus que ele era o Filho de Deus, eles ficaram pasmados, eles acharam, na sua ignorância, que vivem até hoje, infelizmente, acharam que aquilo ali era uma blasfêmia. Só que nós temos esta verdade, então nós podemos adentrar diante da presença de Deus, né? Porque o véu se rasgou, sabendo quem é a pessoa do Pai quem é a pessoa do Filho. E o Espírito Santo nos dá entendimento sobre isso, porque o Senhor sela aqueles que são seus pelo seu Santo Espírito. E nós levamos glória à pessoa do Pai e à do Filho. Até aqui, irmão. Se algum irmão quiser completar ou corrigir, amém. Estava pensando aqui no que os irmãos estavam falando. Tem um versículo também que já é 1 Coríntios, 8:6. Paulo aí, esse capítulo, né? 8 de Coríntios, é Paulo tratando os alimentos que são consagrados a ídolos, né? Mas essa parte aqui, ele pegando o que os irmãos falaram, né? Aqui ele separa bem, né? O pai e o filho, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para que nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. É bem direto, né? E aí nos mostra tudo isso aqui que até agora o irmão Dal e o irmão Fernando falou. Irmãos, só um adendo aí dos que os irmãos já trouxeram. O irmão Dal pode abrir aí mesmo, Coríntios, no capítulo 14, no verso 15. O apóstolo Paulo aí vai falar: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Só essa parte A desse versículo, para ficar dentro do assunto que a gente está meditando, e o apóstolo Paulo traz o entendimento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para nós termos na hora de fazer esse algo de suma importância que Deus nos deu, que é orar, que é falar com Deus e com o nosso Senhor, né? Com o nosso Deus e Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do que os irmãos já falaram aí, né? Não deveríamos confundir, né, as coisas, misturar as coisas, confundir as pessoas na hora que fôssemos orar,
e fazer tudo com entendimento, porque a palavra de Deus, né? Deus se preocupou em trazer a palavra, a instrução, a doutrina, a sã doutrina, para que a gente fizesse as coisas da forma corretas, a agradar ao nosso Deus. Então, eu acredito que quando a gente mistura as coisas, quando a gente, por falta de conhecimento, por falta de se debruçar na palavra, de interesse em aprender, né, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Deus e Pai, através das Escrituras, a gente negligencia e faz as coisas assim, aleatórias, sem, digamos assim, de qualquer jeito. Eu acho que isso traz um impacto, né? O Deus, ele não vai, né, nos punir, não é caso disso, mas também não vai ficar, digamos assim, satisfeito em ver a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Por isso que ele nos deu a palavra para que a gente se oriente por ela e a gente possa fazer as coisas da forma que ele estabeleceu, da forma que ele deixou escrita, trouxe através dos apóstolos e profetas da igreja, para que a gente faça as coisas da maneira correta, com entendimento. A gente lembra, né, acho que está em Romanos, que o nosso Dal até tocou no assunto, o nosso culto ele é racional, a gente faz tudo com racionalidade, irmãos. Né? Nós fazemos tudo, né, com inteligência, com entendimento, com racionalidade. Então, a oração também é algo direcionado, é algo intencionado, é algo com intenção, não é algo aleatório, né, até remetendo ao assunto que a gente começou conversando sobre Mateus 6, que fala ali aqueles versículos que é mais conhecido como Pai Nosso, que fala da repetição, né, de ficar repetindo as palavras e ficar repetindo aqueles versículos, onde a gente entende pela palavra de Deus que Deus deu a forma de a gente orar, os elementos para a gente usar na hora que a gente fosse orar, mas não para ficar repetindo aquilo que ele falou ali, né, em forma de oração. A gente tem exemplos da palavra que quando os discípulos, né, os apóstolos foram orar, eles não repetiram aquelas palavras que o Senhor Jesus falaram com eles ali, né? Eles intencionaram direcionaram, melhor dizendo, as suas orações. Então, tudo é feito com inteligência. Para eu dar um exemplo, né? A gente pode abrir em Atos, acho que capítulo 4, irmão, rapidinho, só para a gente ter uma base bíblica, né, de que logo após a igreja ter sido formada, e esses discípulos já com o Espírito Santo habitando neles, e fazendo as coisas na energia do Espírito Santo, ele já orando, né, ao nosso Senhor e intencionando, direcionando essa oração para aquilo que eles estavam vivendo na circunstância que ele estava passando, né, de fato. No verso 29, 4, 29, agora, aí, 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E aí a gente vai ver, né, nos versículos seguintes aí que Deus move o lugar, né, e tendo eles orado, baixa mais um pouquinho aí, 31, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a gente observa a oração, se eu não me engano, aí é do apóstolo Pedro,
se eu não estiver enganado, o irmão pode corrigir, direcionando a oração. Então, ele não repetiu aquilo que o Senhor falou com ele lá no Evangelho, nos Evangelhos, que foi retratado lá no Evangelho, escrito pelo evangelista Mateus. Ele não falou aquelas palavras lá, né? Eles intencionaram, eles, né, com o que eles estavam passando ali, a dificuldade que eles estavam tendo ali, eles foram e lançaram a Deus em oração. Então, a oração é isso, é a gente agradecer, é a gente suplicar, é a gente falar com Deus, a gente contar o que está se passando em nossas vidas para Deus. É um diálogo, é uma conversa, para que Deus, para que haja em nós a dependência de Deus, né? A oração também cria em nós a dependência de Deus em tudo. Então, Deus já sabe o que a gente, antes de a gente falar com Ele, a gente já sabe o que a gente sente, né? O que a gente passa, quais são as nossas necessidades. Mas quando a gente fala, quando a gente tem esse exercício de falar, de dialogar, de pedir a Deus, de agradecer, a gente demonstra a dependência, a gente cria esse sentimento de dependência de Deus, que é o que Deus quer de cada um de nós, que nós andemos em dependência dele. E esse assunto, só para resumir, para falar, é muito complexo, muito bom mesmo esse assunto da oração, né? Tem muitas nuances. Por exemplo, tem tipos de orações, a gente não deve confundir as pessoas e a gente também não deve confundir os tipos de oração, né? Tem irmãos aqui na live que estão tendo contato agora com as verdades, com a sã doutrina do terreno de reunião. Por exemplo, quando a gente tem orações que a palavra nos orienta para ser feita individual, né, e os assuntos individuais, tem oração que a palavra nos orienta que é feita pela assembleia, né, em assembleia, tem oração em público, né? Então tudo isso a palavra nos orienta para que a gente faça a oração da maneira correta. Então, dando exemplo, quando a gente está em assembleia, por exemplo, no partir do pão, na ceia do Senhor, as orações ali são de ação de graça, não é a hora de pedir nada, não é a hora de se preocupar com o nosso pecado, com os nossos problemas, com as nossas necessidades. A gente está ali ocupado com a pessoa do Senhor, a gente está celebrando um memorial, né, daquilo que o Senhor fez por nós, e a gente está, né, as orações é em ação de graça. Então, seguindo o passo a passo da Assembleia aqui reunida ao nome do Senhor em Salvador, logo após o partimento do pão, a gente tem a reunião de oração. Então, ali a gente traz os assuntos relacionados ao Evangelho, à Assembleia, ao povo de Deus, né? Aquilo que os temas é relacionado ao coletivo, à obra do Senhor. Então, tudo tem um direcionamento bíblico, com a base bíblica. E quando a gente vai orar sozinho em casa, a gente pode expor nossos problemas, nossas necessidades, né? Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Assim, a passagem, fecha a porta do teu quarto e ora que o Pai que vem em secreto, né, vai te recompensar em público. Então, ali é a hora de a gente se derramar com os nossos problemas, a gente orar pelas nossas particularidades. Aí eu só queria trazer isso rapidamente, porque tem muita coisa dentro desse assunto, dentro desse tema para ser tratado, e é muito bom para a gente ter entendimento para fazer as coisas com inteligência. Até aqui. O irmão botou aí, Mateus 6,6. Pois é, essa é a base, né, de uma oração particular, particular. Bom, já está no horário, falta só 9 minutos aí para. Mas eu queria
fazer um complemento aí em cima do que os irmãos falou, principalmente o irmão Alex aí, Alexandre, aliás, que a oração com inteligência os tipos de oração, né? Eu estou até aberto aqui, rapidinho, para ganhar tempo. Salmo 79 é um tipo de oração que não quiser colocar lá, não é oração cristã, vamos dizer assim. Aqui é uma oração judaica, vamos dizer assim, posso dizer assim, não sei. No versículo, é toda a oração aqui, o 79, mas principalmente versículo 6. Somente o versículo 6 já dá para a gente ter uma base. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então aí, mano, o irmão Tiago falando, eu me lembrei, né? Estava com essa passagem em mente, aqui logo mais cedo, já nesse intuito mesmo, de saber que a gente tem o cuidado de saber que as orações do Salmo, nem sempre elas podem ser aplicadas para a igreja, né? Para o nosso tempo. Porque como o irmão Dalmer falou aí, os irmãos, a oração hoje era dirigida no Espírito, é feita no Espírito. Então, eu creio que nessa época aqui era um pouco diferente, porque não tinha o Espírito Santo habitando neles. E também eu creio que o caráter aqui, né, nessa época dos salmos dos judeus aqui era mais de justiça, né? Então eles oravam pedindo justiça. Então era mais nesse caráter. Já hoje, para a igreja, é mais num caráter de misericórdia, né? Então, aí eu vou até pedir que o irmão abrir lá em Lucas 9, que não está falando de oração, mas pode aplicar também em cima desse assunto que o irmão também trouxe aí. Lucas 9, o versículo... Esqueci o versículo agora. Deixa eu abrir aqui. Versículo 54, do 53 até o 56. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, só mais esse complemento aí, como o irmão trouxe, né? Os aspectos, né, das orações. Então, tem várias orações assim na Bíblia que em aspecto diferente, né? E principalmente as orações lá para Israel, lá no Salmo, até quando o salmista está orando por ele mesmo, ele sempre fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco se gloriando, né? Trazendo as vantagens que ele fez. Até na última live nós comentamos sobre Ezequias, né, também. Então, ele tinha uma certa diferença. Hoje o cristão ele não ora levando ao Senhor, Senhor, eu faço isso de bom, eu faço aquilo. É diferente, né? E nos Salmos, na oração, assim, no Antigo Testamento, sempre tem eles falando esse tipo. Já está avançado o horário, mas se der tempo na outra live, eu comento o versículo, o Salmo também, da oração de Davi, onde ele vai falar sobre, no versículo seguinte, acho que 80 e pouco. Mas, como já deu horário, era só essa observação, esse pensamento que é diferente, né? A oração hoje é mais voltada à misericórdia, é mais voltada a pensar nos outros, e naquela época era mais pedindo justiça. Então, quando o irmão trouxe esse assunto dos aspectos da oração, me veio esse pensamento. Até aí. Irmãos, eu gostaria de fazer a leitura de um versículo só,
que é Romanos 8:26, por favor. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que a gente vê aqui nesse versículo é que nas nossas orações, em muitos momentos, a gente vai pedir coisas que às vezes não convém pela nossa fraqueza, não é? No sentido da carne, de falta de entendimento. Mas nós temos a confiança de que o Senhor, o Espírito, ele intercede por nós. Então, ainda que às vezes nós cometamos erros, o nosso Pai nos ama, o nosso Senhor nos ama, e Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de nós pedirmos, né? Tá aqui, irmãos. Ok, irmãos. Sempre fico pensando nisso aí, né? Esse versículo, diz assim, porque não sabemos o que havemos de pedir, né? Como convém. Realmente, como o irmão está falando aí, a gente sempre pede alguma coisa que não convém. Mas tem uma coisa que na oração, que é bem fácil, todos conseguem tranquilamente, mas é difícil errar. Eu acho que não vai errar. Na oração, ações de graças. Agradecer a Deus, porque a palavra já diz, tudo dá graças. Então, é o tipo de oração que todos nós podemos acertar, né? Essa daí, de pedir realmente, como o Fernando está falando, às vezes a gente pede algo, aí Tiago fala também, né? Quis pedir mal, mas está no vosso deleite. Mas até aqui, era só isso aí mesmo. Eu vou estar tirando a gravação aqui. Próxima semana, a gente continua, né, com a oração, que ainda tem George aí com ele fez as divisões, né? E aos pouquinho ele está falando. A gente continua também em mais meditações. Essa semana ajudar.